Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar a nossa atividade aqui, que é do livro de português, não é assim? Da página 185 a 187, tá certo? É um vídeo mais curto, né? Ainda bem, mas a gente está corrigindo, tá bom? Vamos nós. Começando. Nós temos aí, ó. Primeira questão, a gente vai ter lido o texto, obviamente, para a gente poder saber as questões, né? Saber resolver as questões. Qual é a intenção comunicativa desse artigo? Tem um artigo na página anterior e você tem que falar a qual é a intenção desse artigo, beleza? O artigo seria o quê? Seria apresentar as baratas como insetos importantes para o meio ambiente e mudar, portanto, a maneira negativa como muitas pessoas as veem, né? Então as baratas em si, por mais asquerosas que elas sejam, elas têm o que? Elas têm a sua importância no meio, beleza? No meio ambiente, né? Vamos lá. Segunda questão. Para tornar o artigo de divulgação científico um texto atraente para o leitor, algumas técnicas podem ser aplicadas logo no primeiro parágrafo. A autora usou uma dessas técnicas. Explique qual, né? Pessoal, ela escreve o quê? Ela escreve como quem se estivesse conversando com o leitor, certo? Então essa é uma técnica que você faz. Você conversa, faz perguntas, como se você escreve, né? Como se você estivesse conversando com alguém, beleza? É uma técnica para poder prender a atenção de quem lê. Terceira questão. Esse clima de intimidade pretendido pelo autor no primeiro parágrafo pode ser alcançado por meio de diferentes recursos linguísticos, como o uso da primeira pessoa, de verbos em imperativo, perguntas retóricas e etc. Identifique no qual, aliás, identifique no primeiro parágrafo o uso desses recursos, né? Seria o verbo que? O verbo no imperativo, certo? O verbo no imperativo. Pense, acredite, perguntas retóricas, né? À primeira vista pode parecer difícil, não é mesmo? O uso da primeira pessoa no, né, em nossa e por aí vai, beleza? Vamos lá. Vamos para a questão de número 4. A questão de número 4 nós temos aí, ó. Leia esse trecho retirado do primeiro parágrafo. Mas acredite, as baratas são muito importantes para o ambiente, né? Isso aí é do texto, certo? Vai dizer o seguinte, ó, letra A. Em que modo verbal está flexionado o verbo acreditar, certo? E a quem ele se dirige? Pessoal, se você olhar a tabelinha que você tem aí, eu acho que ninguém esqueceu ainda a questão dos verbos, até porque a 80% das nossas atividades elas são referentes a verbos, né? Assim, é, se você olhar lá na tabelinha, os verbos terminados em AR, ER e R, eles são verbos o quê? São verbos do imperativo, certo? Os verbos do modo imperativo, certo? Eles designam o quê? Eles designam ou dirigem, né, diretamente ao leitor, ok? Faz pedido, dá ordem, né, assim? Então, é ao leitor, beleza? No modo imperativo. Letra B diz o seguinte, ó, substitua o advérbio de intensidade que aparece nesse trecho por outro que não prejudique o sentido. Obviamente, cada um vai colocar aí um adjetivo, desculpa, um advérbio que mais lhe agrade, né? Assim, então nós vamos ter aí são muito, né? No caso, muito importante. Muito aí é o advérbio de intensidade. Então, bastante importante, né? Mega importante, e por aí vai. Cada um vai utilizar o adjetivo da forma mais interessante. Então, essa pergunta aí seria uma pergunta, essa aí seria uma resposta pessoal, né? Nós temos a sugestão, é extremamente, bastante. Ok? Vamos lá. Sexta questão. Sexta questão é a questãozinha de marcar. Diz o seguinte, ó. Para não repetir uma mesma palavra ou expressão, nem uma expressão, nem tornar o texto chato e repetitivo, uma boa alternativa é fazer a referência
a essas palavras ou expressões de maneiras diferentes. Foi o que a autora fez como o termos baratas. Nesse artigo, entre os trechos abaixo retirados do texto, aponte aquele em que o termo destacado não se refere a baratas, né? As baratas. Seria o que? Seria a letra D de dado, ó. Este é essas moléculas, né? Que não se faz referência às baratas, ó. Essas moléculas, porém, é breve dá origem a um novo medicamento, lá no quarto parágrafo, ok? Então seria a letra D. Sexta questão. Como se trata de um artigo de divulgação científica, esse texto é rico em informações, por isso é predominantemente expositivo. Considerando as informações nele apresentadas, é incorreto afirmar. O que é incorreto afirmar, pessoal? Aí seria a letra E, ó. Além de transmitir doenças, as baratas não é, oferecem qualidade e benefício ao ser humano. A gente viu no texto que não, né? Que isso é falso, né? Elas têm os seus benefícios. Ok? Página 187. Diz o seguinte, ó. Retire do texto uma frase que indique que quando uma pessoa foi entrevistada pelo autor do artigo, ele estava no país, né? Quando ele diz o seguinte, ele diz o advérbio de lugar, né? Ó, no Brasil existem muitas espécies silvestres, como formas e hábitos o que curiosos. Então, se ele está falando no Brasil, ele faz referência a lugar, beleza? O advérbio de lugar. Qual foi a palavra que possibilitou a resposta à questão anterior e como ela se classifica? Eu já disse, né? É aqui e o questão é advérbio de lugar. Beleza? Nona questão diz o seguinte, ó. Como nas reportagens, os artigos de divulgação científica, é muito comum o autor fundamentar as ideias apresentadas, né, Nesse caso, que recurso a autora utilizou explicitamente para dar credibilidade a alguma das informações apresentadas nesse artigo, né? Pessoal, seria o que? Ela utilizou o depoimento de Roberto Eisenberg, né? Que era do Instituto de Bioquímica Médica do UFRG, certo? Que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? Então, décima questão. No quinto parágrafo, observe o trecho. Antigos hábitos da Terra, antes mesmo de os dinossauros existirem, elas já eram encontradas por aqui, né? Qual seria a letra aí que vai fazer referência a isso, pessoal? Seria a letra C, né? A Terra. Beleza? A Terra. Né? Décima primeira questão e última vai dizer o seguinte, ó. De fato, segundo o especialista, é bem possível que as baratas não morressem em um evento como este, né? A que se refere o pronome demonstrativo utilizado nesse trecho? Ao lançamento de uma bomba nuclear, ok? Então, seria esse daí a resposta correta, tá certo? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, beleza? Essa é a nossa última página. Então, até segunda-feira, não esqueçam que a atividade de segunda-feira é da página 192 a 195. Tranquilo? Valeu, pessoal. Um abraço para vocês e bom final de semana.